Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Para a nossa aula de hoje, preparei uma peça linda. Olha que bolsa mais charmosa que eu preparei para aprendermos juntinhas hoje. Ela tem essa lateral linda, nós vamos trabalhar o vivo nessa peça. Vou ensinar para vocês passo a passo a modelagem, como desenvolver esse espelho e você vai conseguir aí no seu ateliê desenvolver a peça no tamanho que você quiser. Vamos fazer o acabamento aqui em cima com o viés e eu vou mostrar para vocês como é fácil. E vamos também aprender, olha, esse canalzinho de zíper lindo, super charmoso e muito fácil de fazer. Vamos lá aprender comigo? Se você ainda não me conhece, eu sou a Aline Almeida e você está no Multiplique Suas Ideias. Já aproveita, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, porque aí você vai ser avisado sempre que tiver uma novidade por aqui. E se você gostar do nosso trabalho, deixa um like aqui pra gente, tá bom? É muito importante que vocês deixem um like aqui no vídeo se você gostar do que eu estou trazendo para vocês. Eu quero te convidar também a me seguir lá no Instagram, @multipliqueatelier. Lá nós temos postagens, tem os stories, tem novidades, tem alguns vídeos com dicas no IGTV. Corre lá para você conferir, tem muito conteúdo lá que você tá perdendo se você ainda não me segue por lá. Então vamos lá aprender logo essa peça. Eu quero iniciar explicando para vocês como que eu desenhei o molde do espelho dessa bolsa. E você entendendo esse conceito, você vai conseguir fazer o molde para o tamanho da bolsa da sua preferência, tá bom? Mas eu vou te explicar o molde com as minhas medidas. Risquei no meu papel craft, você pode usar uma cartolina, um papel aí da sua preferência, tá? Para fazer o molde. Uma medida de 32 por 32. Cortei esse quadrado. Em uma lateral, eu marquei 3,5 cm para dentro. Fiz essa marcação e aí uni a ponta de baixo com a marcação com 3,5 cm aqui da margem. Peguei a minha régua de canto, mas se você não tiver a régua, pode usar um pratinho, um cone de linha, o que você tiver aí para arredondar. E aí fiz uma marcação aqui, olha, arredondando esse cantinho aqui de baixo, porque eu queria que a parte que ficasse mais fina fosse a parte de cima da minha bolsa. Depois que eu fiz as marcações somente de um lado, você vai dobrar o seu molde bem certinho, dobra ele bem alinhadinho, margem com margem. E você vai recortar nessa linha já as duas partes juntas, porque assim quando você abrir o seu recorte, você vai ter o seu molde bem certinho com os dois lados iguais, tá? Então, dessa forma que eu desenhei o espelho da minha peça. Para a lateral da bolsa, eu preciso primeiro aplicar o vivo no meu espelho e depois que eu tiver o vivo aplicado, eu vou fazer a medida aqui com vocês para vocês também aprenderem como que você tira a medida para a lateral da bolsa, tá certo? Cortei aqui no meu molde, então, o meu sintético, colei no verso desse meu sintético um TNT 150 gramatura, colei com a cola spray de contato, para ele ficar mais estruturado, ficar uma bolsa mais resistente. Eu vou aplicar o vivo nessa peça. Para aplicar o vivo, eu vou usar esse pezinho aqui, que é um pezinho próprio para vivo, ele tem, olha, uma canaleta e facilita bastante o trabalho. Se você não tiver esse pezinho, você pode utilizar o pezinho de zíper, que tem somente uma lateral, que também vai dar o mesmo resultado, tá? O vivo que eu vou utilizar nessa bolsa é esse vivo industrial, que olha, ele tem um lado achatadinho e o outro lado é um caninho, tá? Eu vou usar esse vivo que já vem pronto. Você pode também desenvolver aí o seu vivo, de repente com o próprio sintético, utilizando o espaguete. Lá no meu Instagram, no IGTV, eu já falei um pouquinho sobre desenvolver o vivo, utilizando o sintético, o espaguete. Se você tiver alguma dúvida, corre lá para você assistir, tá bom? Troquei aqui o pezinho da minha máquina para o pezinho de vivo. Eu vou iniciar a costura do meu vivo
uns 2 dedinhos para baixo aqui dessa margem, tá? Sempre mantendo essa lateral achatadinha, bem margem com margem aqui com o meu sintético, tá? Com esse pezinho, você vai deixar o espaguete, o caninho do vivo, nessa canaleta que tem no pezinho e vai fazer a costura sempre mantendo essa margem do vivo bem com a margem aqui do sintético. Na curva, você vai bem devagar, sempre respeitando para que o vivo fique bem na margem aqui do sintético, que você vai conseguir fazer uma curva bem bonita. Você vai parar a costura também um pouco antes e refilar o seu vivo. Eu sempre trabalho com o vivo na peça, porque aí eu corto quando eu acabar de usar sem ter perdas. Mas se você precisar dessa informação, nessa peça eu utilizei para os 2 espelhos aproximadamente 2 metros de vivo, tá bom? Então, já passei aqui o meu vivo, você vai deixar ele, olha, nas curvas, você vai ver que ele já tem a tendência de fazer a dobra, fazer a voltinha do jeito que tem que ficar mesmo a bolsa. Você vai deixar ela desse jeito, tá? E com ela dessa forma, você vai medir toda a lateral, tá? Então, vou colocar aqui a minha fita métrica bem margem com margem aqui do meu espelho. Vai fazer a volta aqui, ó, abraçando ele desse jeito, fazendo essa curva dessa forma. E quando chegar aqui na outra margem, ó, o meu aqui deu 88 centímetros, tá bom? Então, você vai cortar a lateral da bolsa com 88 centímetros. Se você quiser desenvolver um molde maior ou menor, você vai medir dessa forma, tá bom? Eu quero que a minha bolsa tenha uma largura de aproximadamente 9 centímetros. Então, eu vou cortar a minha tira de 88 por 9 centímetros. Ela vai ainda diminuir a margem de costura, então vai ficar mais ou menos 7 centímetros e meio de lateral. Pra mim tá bacana. Então, você vai ter esse raciocínio, pensar dessa forma para ver o tamanho que você quer a sua lateral, tá? Qual a largura que você quer que tenha a sua bolsa. A minha aqui eu vou cortar, então, com 9 centímetros por 88. Então, olha só, já estou com os meus 2 espelhos aplicado vivo e já cortei aqui o meu fole lateral. Para o meu fole lateral, eu estou utilizando um jeans que já é estruturado numa espuma. Ele já vem assim, lá da lojinha da Jo, a minha parceira, tá? Todos esses materiais você encontra lá na lojinha da Jo. Então, cortei aqui a minha lateral, 9 centímetros por 88. E cortei igualzinho no meu forro. Para o forro, eu tô usando o nylon maquinetado. É um forro bem fininho, excelente para utilizar em bolsas, porque ele é super leve e bem resistente. A minha parceira também tem esse material para te oferecer. Vamos aproveitar que a máquina tá aqui com o pezinho de vivo e já vamos aplicar então a lateral aqui no espelho. Nós vamos colocar direito do nosso espelho com o direito da lateral. Esse tanto que nós deixamos aqui sem costurar é pra gente trazer esse vivo aqui, ó, pra fora, tá? Então, nós vamos alinhar essa margem com a margem aqui da lateral. Trazer o vivo pra fora. Vamos iniciar a costura aqui de cima dessa margem, tá? Mas quando chegar aqui, lembrar de deixar que esse caninho aqui do vivo fique bem na canaleta aqui do nosso pezinho, para o vivo ficar bem aplicado. Olha só, arrematei aqui só para mostrar para vocês. Comecei a costura aqui em cima, deixando o meu vivo para fora. E aí, quando chegou aqui, ó, aonde eu já estava com o vivo preso no meu espelho, eu comecei a fazer a costura por cima, passando com o meu canalzinho do pezinho do meu vivo aqui em cima do vivo, tá? Se você for usar o pezinho de zíper, você vai fazendo a costura aqui bem em cima dessa primeira costura que foi feita para aplicar o vivo. E aí, quando você terminar, olha, finalizar e abrir, ele vai estar com a pontinha, olha, embutida lá para dentro. Então, eu vou continuar costurando aqui, aplicando essa lateral aqui no espelho. Você vai sempre tomar bastante cuidado, a margem da lateral tem que estar bem certinha com a margem aqui do nosso espelho, tá? Sempre mantendo margem com margem.
Aqui, ó, deixe ele nessa curva, é mais fácil você ir subindo a peça. Ó, vai continuando mantendo aqui margem com margem. E você vai girando a peça. E ela vai abraçando aqui a sua lateral, fazendo um acabamento bem lindo, tá? Essa é a forma mais fácil para você trabalhar com o vivo na peça. Quando chegar aqui no final, lembre-se de novamente empurrar a pontinha para fora, o mesmo tanto que você empurrou lá do outro lado, e nós vamos finalizar aqui na margem. Aqui a minha lateral, olha, eu tinha cortado até um pouquinho maior por segurança. Como ela é reta, não tem problema. O que sobrar aqui, a gente pode refilar, tá bom? Pode aproveitar já para conferir. Olha que lindo que fica a aplicação do vivo desta forma, olha. E agora nós vamos aplicar aqui o porta-alças, tá? Para nós colocarmos a alça transversal. Eu deixei para colocar nesse momento, porque eu sabia que eu tinha cortado a minha lateral um pouco maior e se sobrasse um pouco, eu queria refilar primeiro para depois aplicar o porta-alças. Para o porta-alças eu tô usando aqui, olha, uma meia argola. Então eu peguei duas meia argola de 2,5 cm de largura. Cortei 6 centímetros por 2,5 no meu Montana preto. E aí você vai passar ele aqui na meia argola. Eu vou posicionar ele aqui, olha, centralizado nessa lateral. Então você pode dobrar ela aqui, olha, encontrar o centro dela. 4 centímetros, eu quero ele abaixo aqui da margem. Então, posicionei ele aqui centralizado. Vou costurar aqui, olha, fazendo um quadradinho aqui nesse sintético e ele vai ficar bem preso aqui no lugar, tá? Você pode usar também aqui um rebite, que vai ficar bem bonito também. E os porta-alças, olha, vai ficar dessa forma. Só fiz um quadradinho e ele ficou bem presinho aqui no lugar, tá? Agora, a gente pode pegar o outro espelho e, da mesma forma, prender ele aqui no lugar. Tá? Vou colocar aqui a pontinha para fora e vou fazer a costura aqui prendendo ele toda a volta, ainda com o meu pezinho de vivo aqui na máquina. Depois que aplicar o outro espelho, você pode desvirar a peça para o direito, tá? Pode trabalhar agora com ela do lado direito. E você vai costurar igualzinho os espelhos com a lateral, o forro que você cortou aí, tá? Pro canal do zíper, eu só medi aqui, olha, quanto que eu queria aproximadamente que ele ficasse. 22 centímetros aqui pra mim, eu achei que ficou legal, porque não ficou muito perto aqui dessa costura. Então, medi 22 centímetros. E aí, eu cortei 4 tiras no meu sintético de 3 por 22, tá? Cortei 4 vezes. Já preparei aqui um lado pra deixar adiantado. Cortei 27 centímetros do zíper que eu tô utilizando. Separei as duas partes, tá? E aí, nós vamos fazer com cada lateral, ó, igualzinho eu vou fazer aqui com você agora. Então, uma já deixei preparada e vou fazer a outra aqui com vocês. Nós vamos posicionar direito com direito e os dentinhos pra baixo, tá? Nós vamos costurar aqui essa outra margem aqui do zíper. Centraliza ele aqui no sintético e nós vamos começar a costurar deixando aqui, ó, aproximadamente 2 dedos sem costurar e aqui também, 2 dedos sem costurar. Essa primeira costura nós vamos fazer bem na beiradinha e somente a outra que vai ser para juntar essa parte é que nós vamos utilizar a margem de meio centímetro. Então, olha só, costurei, mas não peguei aqui logo do início e aqui também finalizei antes de chegar no final. Vou pegar agora o meu outro lado do sintético. Vou posicionar ele com o direito para baixo. E aí, nós vamos trazer essa ponta, olha, para baixo aqui, tá? Para não costurar essa lateral dela. Porque nós vamos costurar aqui com meio centímetro. Vamos vir costurando aqui, tá? Sempre deixando o zíper lá para dentro, tomando cuidado para ele não ficar fazendo prega lá dentro. Vamos costurando aqui com meio centímetro. Chegando aqui, vou de novo trazer o zíper aqui para baixo e vou finalizar aqui embaixo, tá? Vou deixar só essa outra lateral aqui sem costurar.
Aqui a gente pode cortar assim, ó, na diagonal, esses cantinhos bem perto da costura, para tirar todo o excesso aqui e não ficar feio aqui no acabamento. E agora aqui por essa abertura, ó, a gente vai trazer pro direito, ó. Feito isso, ó, nós vamos fazer aqui um pesponto, para ele ficar tudo bem assentadinho no lugar. Vai ficar, então, olha, dessa forma, tá? E aí, o outro lado você vai fazer igualzinho. E aí, nós vamos ficar com o canalzinho dessa forma. Você já pode juntar ele aqui com o cursor, tá? Então, eu vou alinhar aqui bem bonitinho, ó. Essa lateral com essa lateral. Vou entrar aqui com o cursor. Vou passar inteiro só pra fechar todo o meu zíper. E aí, vou entrar com ele de novo. Pra fazer o acabamentinho aqui no zíper, olha, eu vou pegar um retalhinho de sintético, peguei aqui 3x6, e aí eu só vou, olha, abraçar aqui a pontinha do zíper, vou dobrar ela assim, olha. Vou até diminuir um pouquinho, porque eu acho que é grande. Ó, vou pegar 3 centímetros. Vou só dobrar aqui, ó, na pontinha. E fazer uma costurinha aqui, só para fazer o acabamento e o cursor não escapar. Feito isso, o nosso canalzinho do zíper tá pronto. Eu vou dobrar aqui ao meio, ó, e vou fazer aqui uma marcação do centro dele dos dois lados. O forro, ele tem que ficar do lado do avesso, tá? E aí, você vai entrar com ele aqui dentro da bolsa, ó, pra ficar avesso com avesso. Alinha as margens aqui. Então, você vai alinhar costura com costura, bem certinho. Vou fazer uma costurinha aqui bem na bordinha, só pra segurar o forro aqui no lugar, na bolsa, tá? Então, olha, eu fiz uma costurinha aqui na beiradinha, só pro forro já ficar preso aqui no lugar. Aqui de um lado eu já tinha marcado o centro, olha. Vou juntar aqui costura com costura. E vou encontrar o centro aqui do outro lado. Porque é aqui que eu vou prender, olha. Dessa forma, com o direito pra cima, nós vamos colocar aqui, olha, centro com centro do nosso canalzinho do zíper. Vou fazer aqui uma outra costurinha para segurar ele aqui no lugar. E aí, eu vou virar a minha bolsa, ó, novamente, centro com centro. E uma costurinha aqui pra segurar o canalzinho aqui no lugar. E olha só, já tá preso aqui no lugar, então, o canalzinho do zíper. Pra deixar a nossa bolsa fechada, com tudo lá dentro bem protegido, tá bom? Lembrando que aqui no forro você pode aplicar bolsos da sua preferência, tá? Tem várias aulas aqui no canal que eu já ensinei a fazer bolsos internos de bolsas, tá? Então dá uma corridinha nos vídeos aqui para você aprender algumas variedades de bolsa. Para fazer o acabamento, eu cortei uma tira do meu sintético de 3,5 cm de largura. Cortei aqui no total do meu sintético, claro que nós não vamos usar tudo isso, nós vamos usar só o suficiente aqui para fazer toda a volta, tá? Vou começar costurando, olha, aqui tá o centro, eu vou começar costurando uns 3 dedinhos depois do centro, tá? E aqui pelo lado de cima, vou colocar direito com direito, pelo lado de cima, então joga aqui, ó, essa outra parte lá pra trás, e nós vamos costurar com margem de 1 centímetro. Então, olha só, costurei fazendo toda a volta. Cheguei aqui no final, olha, deixei um pouquinho sem costurar. Eu vou encontrar aqui, ó, meu sintético bem no centro e vou cortar, deixando uma sobra do suficiente para eu fazer a costura, tá? E aqui, então, eu vou costurar, olha, primeiro unindo essas faixinhas com meio centímetro, que é o que eu deixei aqui para unir. E olha, unimos, aí você vai abrir ele assim, ó, e vamos finalizar a costura aqui em cima. Pronto, olha só, já aplicamos, agora você vai jogar tudo pra cima, ó, e vamos dobrar ele
aqui pro outro lado. O pesponto você vai fazer olhando esse lado, mas sempre tendo certeza de que tá bem esticadinho. Essa parte aqui do outro lado, ele vai ficar sem uma dobra a mais, tá? É um sintético 0,8 com fundo em malha, que não desfia. Então, essa outra dobra aqui do lado de dentro da bolsa, realmente não é necessário, tá bom? E fica um acabamento lindo na peça, vocês vão ver. Então, eu vou dobrar aqui, olhando por esse lado, eu vou fazer um pesponto bem na bordinha aqui, tá? Sempre esticando bem, para ele também pegar aqui do outro lado. E nós vamos fazer essa costura em toda a volta. E olha só, meus amores, ficou pronta a nossa bolsa. Olha que lindo que fica o acabamento, tá vendo? Aqui, ó, é a união, olha. Fica um acabamento muito bonito. A gente faz o pesponto bem na bordinha, mas olha como que ele fica por dentro. Ele fica bem bonito, fica um acabamento excelente, tá? Você pode fazer esse acabamento em outros modelos de bolsas também, tá? Já fiz aqui a minha alça transversal. Essa alça eu fiz acompanhando o passo a passo que já tem aqui no canal de alça transversal com o mosquetim, tá? A única diferença é que eu não confeccionei a alça com sintético, eu utilizei aqui uma alça pronta. Mas seguindo lá o passo a passo, caso você tenha dúvida sobre como fazer a alça transversal, eu vou deixar um card aqui para vocês acessarem o vídeo com mais facilidade. Então é isso, meus amores. Essa é a Bolsa Vitória que eu queria ensinar para vocês nessa aula. Preparei com muito carinho. Olha que linda. Tente fazer também na versão maior para colocar um notebook. Fica linda. Eu fiz para mim. E eu tenho certeza que você vai conseguir, com esse modelo de bolsa, acrescentar aí várias peças no seu portfólio ou confeccionar para você mesma, por que não, né? Porque a gente também tem mania de não fazer nunca bolsa pra gente. Então, faça uma bolsa para você nesse modelo, tá bom? E se você fizer, manda pra mim lá no Instagram, @multipliqueatelier. Eu fico muito feliz de ver o trabalho de vocês e repostar lá nos stories, tá bom? Meus amores, é isso. Que Deus abençoe muito a sua vida. Um beijo e até os próximos vídeos.